Olá, meus amores, bom dia! Olha a tia Érica para mais uma aulinha com vocês. E hoje, nossa aulinha será de geografia. Então, vamos abrir aí o livrinho, ó, na página 383. Vamos lá? Todo mundo abrindo o livrinho para acompanhar a leitura aí com tia Érica, para na hora da atividade fazer, ó, tudo certinho, tá certo? Então, na página 383, você vai encontrar aí a vegetação do planeta. A gente sabe que a gente tem uma biodiversidade muito grande no nosso planeta. Então, ó, logo aí na página 383 tem um mapa mundi, não é? Um mapa que é o mapa do nosso planeta como se ele estivesse aberto. E a gente pode observar aí, já de cara, não é? A quantidade de vegetação que nós temos, diferentes tipos de vegetação aí nesse planeta que é enorme. Então, vamos lá começar? Vamos lá. O conjunto de diferentes tipos de planta que nascem naturalmente em uma região chama-se vegetação. Então, nós temos vários tipos de plantas em todos os lugares do mundo. Em cada lugarzinho tem determinadas plantas, né? Que nascem, crescem, florescem, às vezes dá fruto, às vezes não. Mas toda a planta, ela nasce e fica muito mais bonita, muito mais forte em determinados tipos de região. A gente sabe que tem plantas que se adaptam naturalmente e facilmente ao deserto, outras ao sertão, à seca, já outras precisam de chuva, de água, não é? Então, por isso que existe aí essa biodiversidade. A formação e o desenvolvimento da vegetação depende das condições do solo e do clima. Então, uma planta que ela está adaptada à seca, a nascer e crescer no sertão, ela jamais vai se adaptar a um solo molhado, não é? Ela não pode ser plantada em um ambiente que vai ter muita água, porque toda planta, ela vai nascer e vai crescer, mas ela precisa de solo e boas condições para a sua sobrevivência. Assim, a vegetação varia em cada região do planeta, conforme mudam as condições climáticas e as características do solo e do relevo. Esses fatores fazem com que a superfície do planeta apresente uma grande variedade de tipos de vegetação. O Brasil, por exemplo, apresenta regiões com climas muito diferentes. Possui também áreas com características diversificadas quanto à vegetação. A vegetação de determinada área pode ser classificada em diferentes tipos, dependendo dessas características. Então, vejam só. Aí, no livrinho de vocês, tem aí o mapa mundi que tia Érica já falou, né? Que é esse mapa do mundo aberto, completamente aberto. Nós temos aí, ó, os 5 continentes, né? O continente americano, o africano, a Oceania, o europeu, o asiático, aqui, os continentes. E temos também a nossa legenda. Cada quadradinho desse, pintado de uma cor, significa que aqui no mapa é o tipo de vegetação correspondente a ele, ao nosso planeta. E em que local ele está. Então, vamos aí, vamos acompanhar. Nesse primeiro quadradinho aí da legenda tem um verde escuro, não é? E nós temos aí a floresta equatorial e tropical. A gente pode observar que aqui, ó, no nosso Brasil, aqui, ó, na América do Sul, justamente aqui no Brasil, nós temos uma grande parte desse tipo de floresta, que é composta aí, ó, da floresta amazônica, esse tipo de floresta equatorial e tropical, que ela é fundamental para todo o nosso planeta. Ela tem uma biodiversidade muito grande, além de vegetação, também de animais. Encontra-se lá na floresta amazônica, não é isso? Então, a partezinha mais clarinha aí, esse verde claro, floresta subtropical e temperada.
Existe ela, ó, em várias partes do planeta. É só vocês observarem aí no livrinho de vocês. Essa parte lilazinha, floresta boreal ou taiga. Todas elas nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma nas páginas seguintes, tá certo? O creme, esse cremezinho, savana, Brasil Cerrado e caatinga. Aqui no nosso Brasil, ó, nós temos também uma grande parte aí, ó, uma grande parte desse tipo de vegetação. Já o amarelo, estepes e pradarias. O laranja, vegetação mediterrânea. Já o marrom, vegetação de altitude. O amarelo aí escuro, nós temos tundra. E o outro, deserto quente e frio. Então, vocês podem observar aqui, aí está a legenda e o tipo de vegetação existente em todo o nosso planeta. Aí tem assim, ó, uma dica super importante. A vegetação é fundamental para o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Nós sabemos que sem as plantas a gente não consegue sobreviver, porque ela desempenha um papel muito importante na nossa vida. As plantas respiram o gás carbônico e fornecem para a gente o quê? Um gás muito importante para a nossa sobrevivência, que é o oxigênio. Além disso, ela deixa todo o nosso ambiente, além de mais bonito, ela deixa com uma temperatura agradável, uma temperatura suportável para a gente sobreviver. Então, sem vegetação, a gente tem que entender que a gente não consegue viver. Árvore é vida, não é isso? A gente já falou muito sobre isso aqui. Então, logo aí na página 383, começa uma atividade bem curtinha. Eu vou explicar essa atividade, mas continuarei com uma aulinha para a gente fazer outra atividade, tá certo? Tem assim, que tipos de vegetação você conhece? Você vai olhar esses tipos de vegetação que tem aqui e quais deles você conhece? Hein? O segundo, a vegetação do lugar onde você mora está representada no mapa. Qual é esse tipo de vegetação? Do lugar que nós moramos aqui. Então, é uma atividade bem fácil, né? Só 2 perguntinhas. Vamos conhecer o primeiro tipo de vegetação aí na página 384, que é tundra. O que é tundra? É um tipo de vegetação existente em regiões onde o solo permanece congelado. Ou seja, nós não encontramos esse tipo de vegetação aqui no nosso Brasil, no nosso país. Praticamente o ano inteiro. Então, ele se mantém congelado o ano inteiro. Durante poucos meses, o solo descongela e então surge a vegetação de musgos, linques e plantas baixas. Essa vegetação é muito utilizada para pastoreio. Pastoreio é pecuária extensiva. A tundra é encontrada no extremo norte do Canadá, do Alasca, da Rússia, da Noruega e na ilha de Groenlândia. Então, a gente já sabe que esse tipo de vegetação nós não encontramos em nosso país, porque o nosso país é muito quente. Então, o nosso solo não é de gelo, ok? Florestas coníferas. Vamos conhecer um pouquinho. Esse tipo de vegetação é característico nas regiões de clima frio, nas quais predominam os pinheiros, coníferas, que produzem um fruto em forma de cone e têm folhas em forma de agulha, o que contribui para não acumular neve. São árvores que sobrevivem a invernos longos e extremamente frios, com neve durante toda a estação. A estação de madeira movimenta a economia nesses locais. Podemos encontrar esse tipo de vegetação no norte da Europa, no Canadá e na Rússia. Então, já tem aí, ó, uma atividade relacionada a esses 2 tipos de vegetação que a gente acabou de ver. Então, é só você ler e olhar aí acima, tá certo? E fazer essa atividade rapidinho. Agora vamos para outro tipo de vegetação, que é a floresta temperada. Esse tipo de formação vegetal é composto por árvores
que perdem as folhas antes da chegada do inverno. Por isso, são conhecidas como floresta das folhas que caem. As folhas das árvores brotam novamente na primavera. Encontramos esse tipo de vegetação no leste dos Estados Unidos, no centro da Europa, nas ilhas do Reino Unido e no nordeste da China. Também, nenhum desse tipo de vegetação é encontrado aqui no Brasil, no país que a gente vive, não é? Vamos para as próximas. Vegetação de altitude. Essa vegetação, página 385. Essa vegetação é formada por arbustos de raízes firmes e profundas, que sobrevivem aos ventos fortes e ao frio. O clima não contribui para o desenvolvimento de uma vegetação mais variada. Encontramos a vegetação de altitude no alto das montanhas, na América do Sul, principalmente na área ocupada pela Cordilheira dos Andes. No Himalaia, também encontramos esse tipo de vegetação. Ou seja, nós já podemos encontrar esse tipo de vegetação aqui, ó, na América do Sul. Certo? Aqui, ó, no nosso país, ainda nós encontramos esse tipo de vegetação. Tá bom? O estepe. Vegetação formada predominantemente por gramíneas, muito utilizada para a pastagem de animais e poucas árvores. É típica de áreas subtropicais e seu subsolo geralmente é rico em nutrientes, o que favorece a prática agrícola. Esse tipo de vegetação pode ser encontrado no Brasil, no sul da África, no leste da Europa, no centro da Ásia e no leste da Austrália. Então, esse tipo de vegetação aí, estepe, é o que nós chamamos de grama, onde fica lá as vacas, os bois, o pasto, né? Onde eles ficam ali comendo. Então, nós podemos encontrar, sim, esse tipo de vegetação por aqui, pelo nosso Brasil e pelo nosso estado também. Floresta tropical. A floresta tropical desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. As árvores têm muitas folhas que são perenes, isto é, não caem no inverno. Nas florestas tropicais, existem árvores com até 60 metros de altura. Imagine só, a gente ter que olhar para aquela árvore gigantesca, não é isso? Encontramos esse tipo de vegetação na América do Sul, na América Central, no centro da África e no sudeste da Ásia. Então, ó, o interior da Mata Atlântica, floresta tropical localizada aqui no Brasil. E nós temos parte, um pouquinho dessa floresta, tá certo? Ela tem uma biodiversidade muito grande. E temos que agradecer a Deus por grande parte dela ser localizada aqui, no nosso país, no nosso Brasil. É? Então, temos aí o vocabulário. O que são perenes? São árvores permanentes, ou seja, as folhas são permanentes. Elas não caem no inverno, diferente daquele tipo de vegetação que a gente já viu aí anteriormente. Vamos à próxima. Vegetação mediterrânea. Vegetação característica das faixas do litoral mediterrâneo europeu, porção sul, e africano, porção norte. Formada por árvores pequenas, como oliveiras e videiras, moitas e arbustos. Então, ó, esse tipo de vegetação não é encontrada também aqui, né, no nosso país. Então, vamos lá. Em grandes áreas com vegetação mediterrânea, principalmente na Espanha, cultivam-se oliveiras para a produção de azeite. Vocês sabem que a mamãe, quando usa lá na cozinha de vocês, tem um azeite. Então, é azeite de oliva. Então, esse tipo de vegetação é mais encontrado lá na Espanha. Eles cultivam com mais facilidade, né? As oliveiras crescem justamente para produzirem esse tipo de azeite. Ou seja, elas vão dar um frutinho, né? Que depois de uma mistura, de um processo, eles vão virar azeite, que abastece boa parte do território europeu. Além das oliveiras, destacam-se a produção de uvas, utilizadas na produção de vinho. Esse tipo de cultivos são favorecidos pelo clima próprio da região, quente, que recebe massas de ar provenientes do território africano. Aqui no Brasil também
é encontrada uma boa quantidade, não é, de uvas. Aqui no Brasil também é produtor de uvas. Então, também podemos encontrar no sul do Brasil, principalmente, em alguns locais aqui de Pernambuco, uma plantação vasta, extensa e muito boa de uvas. Existem até no Rio Grande do Sul a festa da uva, para comemorar aí a sua colheita, tá bom? Também esse tipo de vegetação nós encontramos aqui no nosso país. Então, ó, vocês vão fazer aí a atividade da página 386, que é bem fácil. É só ler, né? E ver aí o tipo de vegetação que a gente já viu das páginas 385 e 384, tá bom? Então, por hoje é só. Na próxima aulinha, tia Érica continua com outros tipos de vegetação. Um grande beijo e até a próxima semana. Por que a próxima semana, tia? Porque amanhã é dia dos professores. Então, amanhã nós estaremos de folga. E na sexta-feira, quem fica com vocês é a tia Júlia. Tá certo? Então, ó, até segunda. Um beijão.